Bom, boa tarde, voltando aqui então aqui com mais uma análise de jogo, né? E a gente vai ver então uma outra análise de jogo do grande mestre do século XVII, Gioacchino Greco. Nesse jogo que a gente vai ver agora, a gente também vai continuar vendo a importância de dominar o centro com peões, né? A gente vai ver, como eu mostrei no vídeo anterior, o vídeo de número 3, Greco sempre joga mais ou menos da mesma maneira, né? Então ele vai fazer ele vai sempre buscar os mesmos ataques, tá? Ele vai ocupar o centro com o peão e as peças pretas, vocês vão ver que as peças pretas vão fazer um erro que é fatal para eles, que é abrir a diagonal do louco. O que é a diagonal do louco? É essa diagonal aqui, ó, do rei, tá? Essa diagonal que vai de E8 até H5 para as peças pretas e as peças brancas que vai de E1 até H4. Essa diagonal aqui, ó, esse peão é o peão fraco, lembra que eu já falei? Mas se eu abrir ele, aí eu enfraqueço muito mais a defesa, tá? Porque olha aqui, abrindo com o peão do rei, ó, a dama tem um caminho livre para dar um cheque em uma jogada só. Tá certo? E é cheque mate aqui, ó, nesse lance, tá? Então, a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então, digamos que, por exemplo, ó, eu abri aqui, ó, com o meu peão do rei, e aí o jogador adversário abriu com esse peão aqui, olha aqui, ó, eu já dou um cheque de cara, tá? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos ver então essa partida que foi jogada no ano de 1620, para vocês verem como o xadrez ele é atual, tá? As peças brancas então começam dominando o centro. Quem está jogando com as peças brancas é o Greco, tá? E quem está jogando com as peças pretas é um jogador desconhecido, a gente não sabe quem é. Então o Greco joga dominando o centro. As pretas também vão querer dominar o centro. Aí agora, olha só o que o Greco vai fazer para tirar o domínio das peças pretas do centro. Ele vai fazer uma jogada que a gente chama, que os enxadristas chamam, né, de gambito do rei. É um sacrifício de uma peça para desviar a atenção da ala do rei, tá? Então ele vai jogar aqui, ó, F2, F4. Essa jogada, olha só, o peão preto vai capturar o peão branco e eu vou criar um buraco aqui, certo? Então, a intenção é essa. Mas, lembra que eu falei? Quando eu fiz essa jogada, olha só, eu enfraqueci a diagonal aqui, ó, né? Que o Greco chamava de diagonal do louco. Era uma das regras que o Greco falava para nunca enfraquecer. E mesmo assim, o Greco falando para nunca enfraquecer, ele enfraqueceu. Mas tá tudo sob controle. Ele está esperando que as pretas joguem para que ele defenda com o peão. Tá vendo? Então ele está esperando. Se as pretas jogarem a dama para fazer o ataque, cheque, ele vai jogar o peão para defender, tá certo? Além de defender o ataque da dama, ainda defende esse peão aqui da captura do peão do rei. Então, Greco joga o peão aqui para distrair as peças pretas, certo? As peças pretas caem na armadilha do Greco e capturam então a peça, certo? Então o peão de E5 captura F4. Greco então começa a liberar suas peças. Então ele começa jogando o cavalo aqui. Esse cavalo aqui, além de se desenvolver para fazer o ataque, impede o avanço do peão adversário, tá certo? E as pretas então respondem com o peão
de G7 em G5. Qual a finalidade das pretas terem jogado esse peão? Defender o seu peão que está sozinho, tá? Esse peão defende esse peão aqui, certo? Porque se alguma peça branca vier capturar ele, ela é capturada pelo outro peão. Tudo bem? Então defendeu o peão aqui. A intenção do greco é abrir aqui, ó. Tá? Então tá vendo que as pretas já começaram a fazer um buraco ali? Então ele identificou isso, agora ele vai terminar de esburacar ali para entrar num ataque ali. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai jogar o seu bispo, mirando a peça fraca. Tá? Então ele joga o bispo de F1 em C4. As pretas movimentam esse peão. Aí que está o erro das pretas. Elas enfraqueceram a diagonal, tá? Embora eu tenha um cavalo na frente da dama, mas elas enfraqueceram aquela diagonal. A minha dama não pode ir diretamente lá, mas basta um movimento do cavalo para a dama ir diretamente lá. Certo? Por que eles jogaram esse peão aqui? Qual foi a intenção das pretas? Defender este peão do cavalo. Tá certo? Então olha só. Esse peão aqui, ó, de H5 defende o peão de F4. Mas quem defende o peão de H5? Ninguém. O cavalo pode capturar esse peão e começar a enfraquecer as minhas linhas de defesa, as linhas de defesa das peças pretas. Então as peças pretas optam por enfraquecer a diagonal do louco, mas defender aquele peão ali. Tudo bem? Só que elas não esperavam a genialidade do greco. Bom, agora o greco começa a massacrar as peças pretas. Então ele com o seu cavalo, e agora ele não vai se importar de perder o cavalo. Por quê? Ele vai atacar as peças pretas. Então olha só, com o cavalo ele captura o peão, mesmo sabendo que ele pode ser capturado pelo outro peão, mas ele abriu espaço para que a dama chegue até H5. O peão captura o cavalo e agora as damas começam seu ataque. A dama de D1 vai para H5, cheque. Tá vendo? Cheque ao rei, ó. Tá? Cheque ao rei. O rei não tem outra escapatória. O rei só tem duas casas que ele pode andar. F7 e E7. F7 atacada pela dama, ele vai vir para E7 então. É a única casa que ele pode vir. Certo? A dama captura o peão, cheque, pela diagonal. O rei aqui agora está encurralado. Ele não pode vir para F7 porque está atacada pelo bispo. Tá vendo? Olha só como esse bispo jogado nessa casa ele fica forte. A dama então, o rei então é atacado pelo bispo nessa casa, ele não pode vir para cá. Para a diagonal F6 ele não pode vir porque é atacado pela dama. Para frente, em E6 ele não pode vir porque é atacado pelo bispo. Ele poderia vir aqui para D6. Se ele viesse para D6, a dama jogaria aqui se ele viesse para cá. O que ele pensou? Se ele viesse para cá, a casa livre, peão não dá cheque, dama dá cheque, mate. Então ele pensou nisso. Então ele optou por não vir.
Ele preferiu voltar. A dama voltou. Cheque. Ele voltou. E aqui, nota, se começar a fazer a mesma jogada, por cheque perpétuo por cheque perpétuo dá empate. Então ele vem para frente. A dama vem até E5 e cheque mate. Aqui ele não tem escapatória mais. Tá? F6, menor, pro lado. F6 é dominada pelo bispo, ele não pode vir. F7, né? F6, dominada pela dama. E6, dominado pela dama. Aquela casa que ele poderia ter fugido antes. D6, dominado pela dama. E se ele retornar? E nenhuma peça ele pode usar para bloqueio. Então ele não pode capturar a dama, não pode usar bloqueio e não pode fugir. Então, checkmate, tá? Então olha só a genialidade do grego. Ele deu um checkmate em apenas 9 lances. Um jogo muito rápido. Um jogo desse não durou nem 10 minutos. Certo? Mas para vocês verem a genialidade do grego. Tá? Então essa é a importância de dominar o centro. O centro esteve totalmente dominado pelas peças brancas. E ainda de quebra, as peças brancas forçaram. Então, olha só, a gente viu aqui, ó, nesse jogo, 2 fundamentos do greco, que é o domínio do centro e não enfraquecer a diagonal. E8, H5, as peças pretas. E E1, H4 para as peças brancas. Tá certo? Pessoal, bons estudos, bons jogos.